Boa noite a todos e a todas que nos acompanham, sempre de segunda às quintas-feiras pelo Boa Noite Brasil e na sexta-feira em nossa análise política da semana. Hoje nós vamos receber aqui duas lideranças do movimento Polícia Unida, que vai conversar conosco sobre essas negociações que ocorrem com o governo do Estado, como tem sido essas conversas com o governo e nesses últimos dias, no decorrer desses últimos dias, houve algumas coisas novas, entrevista do governador, falas do governador relacionando a questão salarial dos servidores. Daqui a pouco, essas informações a gente traz detalhada. Mas você que está nos acompanhando, mais uma vez, meu muito obrigado. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de deixar sua marca registrada, se inscreva no canal, seja membro também do canal, ajude o bom jornalismo a crescer em Sergipe. E aproveite também e espalhe essa ideia, compartilhe essa ideia de um canal inovador, um canal que faz jornalismo com J maiúsculo aqui no estado de Sergipe. E ao meu lado eu chamo agora o nosso querido Rosalvo Nogueira, que vai estar comigo hoje na bancada. O Paulo teve alguns problemas de ordem técnica, não vai poder estar conosco, mas eu chamo o Rosalvo Nogueira, direto da capital sergipana, que vai estar nessa bancada, dividindo essa bancada comigo. Boa noite, Rosalvo. Boa noite, Bruno. Boa noite aos telespectadores. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Boa Noite Brasil, programa de todas as noites, de segunda a quinta, como disse aí o Bruno. Na sexta-feira a gente faz uma análise política. Agora, nesse novo horário, a pedido aí dos nossos telespectadores e aqueles que estão inscritos aqui no nosso canal. Então, sejam bem-vindos. Hoje uma entrevista importante, porque esse tema já vem sendo debatido há algum tempo e até agora nada ainda. Então, nós vamos conversar com as lideranças do movimento Polícia Unida, que, aliás, é um movimento que há um bom tempo, há um bom tempo se cobrava disso, de uma unidade dessas categorias para buscar as suas reivindicações. E agora sim, eles conseguiram firmar, e nós vamos conversar daqui a pouquinho, então, com essas lideranças. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe, divulgue para mais amigos. Este é o primeiro canal de jornalismo reconhecido pela própria plataforma do YouTube. Nós recebemos um comunicado há uns 30, 40 dias atrás de que o nosso canal, devido à audiência e ao surgimento praticamente já de 1.900 inscritos, sem aquele recurso de você injetar para poder aumentar o número de inscritos, não, aqui são inscritos mesmo que acreditam no nosso jornalismo. Então, a plataforma YouTube abriu para a gente ter os nossos membros, ou seja, os assinantes. E o Bruno já explicou aí, mas eu vou repetir aqui. Se você quer nos apoiar, fortalecer mais ainda esse canal, seja um membro bronze, R$ 4,99 por mês, ou prata, R$ 7,99, ou mesmo o ouro, membro ouro, que é R$ 14,99. Muito obrigado àqueles que já se inscreveram, já se tornaram membros assinantes aqui do Aranews TV. Pois não, Bruno? E você pode contribuir, Se você quer ouvir e ter acesso a plataformas de jornalismo que produz jornalismo de qualidade, que tem um apurado pela informação que, de fato, tenha qualidade, que, de fato, respeite a boa informação, os princípios da boa informação, venha para o Aranews, ajude esse canal a crescer. Mas hoje a nossa entrevista desta noite aqui no Boa Noite Brasil, é com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, o Adriano Bandeira, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe, da Polícia Civil, o Adelmo Pelágio. Boa noite ao Adriano, boa noite ao Adelmo. Sejam bem-vindos ao Aranews Brasil. Fiquem à vontade para dar as boas-vindas. Boa noite. E aqui o Adriano também, Pois não, Adriano, vamos começar pelo Adriano Bandeira. Depois a gente conversa com o doutor Adelmo Pelágio. Pois não, Adriano, parabéns aí pelo seu cenário e a boa qualidade da imagem, viu? Você está de parabéns. É a qualidade que os policiais do Estado de Sergipe esperam das representações, Então, eu quero dar uma boa noite a todos os que estão acompanhando a gente
agora através do YouTube. Parabenizar e agradecer já pelo convite aos meus amigos Bruno Balbino e Rosalvo Alexandre, parabenizando, dizendo que realmente o programa de vocês estão fazendo história no estado de Sergipe. Como representantes policiais civis sergipanos, me coloco sempre à disposição para fazer um bom debate através do programa do Hora News TV. Estou à sua disposição. Boa noite, doutor Adelmo. Seja bem-vindo também. Esteja à vontade para fazer as considerações. Muito boa noite, Rosalvo. Muito boa noite, Bruno. Muito boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Eu gostaria só de fazer uma pequena retificação. Eu sou vice-presidente da Associação e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe. O presidente é o doutor Isaac Cangustu, que na atualidade está enfrentando uma situação familiar que, com a graça de Deus, está se resolvendo, está com um familiar bastante doente, mas que, com a graça de Deus, está se recuperando, se restabelecendo, e eu estou aqui, nesse momento, para poder apresentar informações e esclarecimentos sobre o movimento Polícia Unida, que é esse acontecimento inédito no Brasil, a união dos trabalhadores policiais e bombeiros para lutarem por dignidade. Doutor Adelmo, então, só para esclarecer, viu, Bruno? Para esclarecer, o senhor é vice-presidente do Sindicato dos Delegados e também da Associação? Exatamente. Vice-presidente da Associação e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe. Muito bem. Vamos aproveitar que está aí com o senhor a palavra, né? Como é que vocês conseguiram fazer exatamente essa unidade das entidades policiais, tanto o bombeiro militar, policiais civis, os delegados, os militares, enfim. Como é que vocês conseguiram agrupar todo esse pessoal? Historicamente, as categorias policiais sempre se comportaram por uma atuação, ora separatista, ora conflitiva. A categoria dos delegados de polícia e a categoria dos agentes e dos escrivães de polícia caminhavam de forma especialmente conflitante. No ano de 2019, o nosso antagonismo atingiu a sua temperatura maior. No entanto, depois de atravessarmos esse momento de extremo conflito, nós decidimos racionalizar a nossa relação, motivados, inclusive, por uma expressão do governador que guardamos em nossa mente e em nossa consciência, a de que nós deveríamos nos entendermos, encontrarmos uma pauta única, consensual e apresentarmos ao governo do Estado, para que, então, pudéssemos inaugurar um processo de negociação com o objetivo de realizarmos a valorização das carreiras policiais civis. Nós, então, Associação e Sindicato dos Delegados e Sindicato dos Policiais Civis, nos reunimos e decidimos, então, buscar uma pauta única, uma pauta consensual, que tivesse o condão de catalisar a nossa união. E encontramos juntos o adicional de periculosidade, que é um direito constitucional, inscrito na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 23, e na Constituição Estadual, no artigo 29, inciso 14. Direito de todo trabalhador que corre perigo por conta de sua profissão. A nossa luta
inicialmente se expressou a partir do dia 4 de agosto do ano passado. Estávamos em plena campanha eleitoral. Nós percorremos a Delegacia Geral, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Administração, sempre ouvindo que tínhamos uma pauta justa, juridicamente viável, inclusive com acenos sobre a necessidade de uma negociação que flexibilizasse a nossa proposta em alguns pontos. No entanto, quando se encerrou a campanha eleitoral, o período eleitoral, quando se concluíram as eleições municipais, nós nos deparamos com um parecer da Procuradoria do Estado que entendia pela proibição de cumulação do adicional de periculosidade como subsídio, entendendo que o adicional de periculosidade já estava incorporado ao subsídio e que não seria possível, diante da própria Lei 173 de 2020 e da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar a concessão do adicional de periculosidade para os trabalhadores, naquele tempo, policiais civis. E resignados com esse entendimento, nós tentamos explicar ao governo que, na realidade, tínhamos, sim, direito ao adicional de periculosidade e que a sua implementação era, sim, juridicamente possível, apesar do entendimento diverso consignado no parecer. No entanto, não encontramos mais as portas do governo abertas para o diálogo. Foi, então, necessário partir para as redes sociais, para as rádios, para visitar os colegas em suas unidades. Foi necessário, então, dialogar com o povo de Sergipe sobre a realidade que estávamos enfrentando. A consistência do nosso movimento chamou a atenção dos nossos irmãos policiais militares e bombeiros militares, que decidiram, então, somarem-se a nós. E construímos, então, o movimento Polícia Unida, porque, claramente, é um direito de todo trabalhador, policial e bombeiro. Então, se eles tinham também direito ao adicional de periculosidade, nada mais lógico e justo que lutássemos juntos. E intensificamos o nosso diálogo com a sociedade sergipana. Fomos ao rádio, fomos às redes sociais e nós construímos uma argumentação jurídica. Nós expusemos essa argumentação jurídica e convencemos não apenas a sociedade, mas o próprio governo de que nós estávamos, sim, pleiteando um direito juridicamente assentado em bases sólidas e extremamente justo. Como contestar a necessidade de um direito constitucional ser aplicado? Como contestar a inevitabilidade da materialização de um direito social fundamental, de um direito humano de segunda geração? Como negar que a profissão policial é perigosa e, sendo perigosa, faz jus ao adicional de periculosidade? A composição remuneratória do trabalhador policial demanda, sim, o aditamento remuneratório do adicional de periculosidade. Nós, então, alicerçados na nossa argumentação, lutamos, dialogamos com todas as forças políticas das mais diversas correntes ideológicas, econômicas, sociais, políticas, culturais. Fomos ao rádio, expressamos para toda a sociedade sergipana as nossas convicções, o nosso sentimento.
e depois de 284 dias de luta, conseguimos ser recebidos presencialmente pelo governador do estado por intercessão da senadora Maria do Carmo. Depois de nos escutar pacientemente, atentamente, com muita sensibilidade, a senadora pediu ao governador que fosse ao seu encontro na sua residência. O governador atendeu o pedido da senadora e lá houve um diálogo de representantes do Movimento Polícia Unida com o governador. E durante essa reunião, o governador deixou claro que estava disposto a deixar de lado aquilo que ele denominou de óbices jurídicos, impedimentos jurídicos. E é óbvio que ele deixou de lado porque ele já estava convencido que óbices, impedimentos jurídicos, não existem. O único problema jurídico do adicional de periculosidade é a sua inexistência na remuneração dos policiais e bombeiros sergipanos. É preciso cumprir esse mandamento constitucional por meio de uma edição de uma lei que deverá ser deflagrada pelo governador do estado, que deverá ser discutida, deliberada, votada, aprovada na Assembleia Legislativa e depois, com a sanção do governador, essa lei cumprirá o papel de regular as normas constitucionais que prevêem o adicional de periculosidade, planificando a eficácia dessas normas. A nossa luta, ela é jurídica, ela é justa, ela é universalizante porque contempla todos os trabalhadores da segurança pública e é muito simples. Trata-se apenas de um índice de porcentagem a ser aplicado sobre a nossa matriz remuneratória, que é o subsídio. Da mesma forma que na CLT aplica-se um índice de porcentagem ao salário e da mesma forma que antes de 2014 aplicava-se aos vencimentos, que eram a nossa matriz remuneratória. Nós não estamos inventando a roda, não estamos inaugurando nenhuma novidade, nós estamos pleiteando apenas o resgate de um direito que nunca deveria ter sido suprimido, que foi equivocadamente destruído quando houve a reestruturação remuneratória na Polícia Civil e depois na Polícia Militar, por causa de um entendimento equivocado de que o subsídio não poderia ser conciliado com o adicional de periculosidade. Precisamos reconstitucionalizar a remuneração dos trabalhadores policiais e bombeiros sergipanos. O governador disse também nessa reunião que o problema era financeiro. No entanto, se o problema é financeiro, ele está diante das pessoas certas para tratar desse problema, porque são pessoas sensatas, compreensíveis, sensíveis, flexíveis. Nós queremos negociar o índice, negociar o momento, o termo inicial do processo de implementação, negociar a forma de implementação. Estamos dispostos, sim, a negociar, inclusive por meio de um parcelamento, de um escalonamento. Nós estamos absolutamente flexíveis. E o governador disse que inauguraria um diálogo na Secretaria de Administração Pública. E realmente ocorreu esse diálogo. Mas o que não ocorreu foi nem o acatamento da nossa proposta, nem uma contraproposta. De sorte que foi absolutamente necessário e inevitável deliberar por medidas mais duras, enérgicas, vigorosas, na segunda Assembleia Geral do Movimento Polícia Unida, que ocorreu no dia 5 de agosto, e dessa forma nós estamos, então, agora com a Operação Polícia Unida em curso, que nada mais é que uma operação sindical que muitas vezes se apresenta com o nome de Operação Legalidade, Operação Padrão, que é justamente o recolhimento do trabalhador policial e bombeiro a um comportamento funcional
que expresse eficiência exclusiva, rigorosa, estrita e absolutamente legalizada. Esse é um movimento que passou 1 ano e um dia atuando de forma exclusivamente diplomática. É um movimento que agora, quando passa para uma fase operacional, se circunscreve ao território da legalidade. O governador deveria observar o quão virtuoso esse movimento. Um movimento de união, de harmonia, de cooperação, um movimento que indica para a população a realização de um sonho, que é a integração das forças de segurança pública, que é, sem dúvida nenhuma, um prenunciador de eficiência. Um movimento virtuoso que busca incessantemente, de forma resiliente, o diálogo democrático, a negociação, que quando passa para uma fase operacional, se circunscreve ao território da eficiência legalizada. O governador deveria, sim, estar muito satisfeito de estar lidando com dirigentes de tamanha responsabilidade que conduzem esse movimento de forma a apresentar-se socialmente num comportamento virtuoso. E nós estamos muito tristes com a maneira que o governador está tratando o nosso movimento nos meios de comunicação social. Não é esse o comportamento que nós esperamos do nosso governador. Um governador de Estado, quando se pronuncia sobre o movimento social que reivindica a implementação de um direito constitucional, precisa apresentar com serenidade um discurso dissertativo, com tese, com argumentos. É preciso que ele apresente um discurso assentado na cientificidade, no tecnicismo, porque é assim que nós estamos nos comportando desde o nascedouro desse movimento. E eu não acho justo que o governador compareça diante do povo de Sergipe, nos meios de comunicação de massa, com um discurso superficial, lacunoso, generalizante, que induz as pessoas a uma compreensão equivocada sobre o nosso movimento. É óbvio que esse movimento é um movimento sério. O comportamento histórico, os registros do nosso movimento, eles indicam isso. E nós merecemos um tratamento condizente com a nossa seriedade. Não é justo o governador chegar e dizer que não tem como dar adicional de periculosidade, porque não tem como dar gratificação de R$10 mil a quem ganha 25 mil. Se expressando dessa forma, a população não compreende que adicional de periculosidade não é uma gratificação para início de conversa. Adicional de periculosidade, como o próprio nome diz, é um adicional. É um aditamento remuneratório ao trabalhador policial e bombeiro. E por ser um aditamento remuneratório, ele guarda a conexão com o subsídio. Por ser um aditamento remuneratório, é verba remuneratória e se estende aos funcionários inativos. Por ser um aditamento remuneratório, ele tem uma base fática, ele tem um fato gerador, que é justamente o enfrentamento do perigo para o cumprimento das atribuições e das responsabilidades que são contempladas no subsídio. E essa conexão com o subsídio é que faz dela uma verba remuneratória, porque é um perigo em conexão com atribuições e responsabilidades próprias de cada cargo. Esse entendimento técnico é que tem de ser informado, é que tem de ser transmitido à população. Não é gratificação, é um adicional remuneratório que tem de ser implementado por imperativo constitucional, e ele não tem o valor de R$10 mil, ele tem o valor de uma porcentagem a ser aplicada sobre o subsídio da mesma forma que está previsto na CLT. Se o adicional tiver a sua configuração em 40%, será 40% sobre o subsídio de cada cargo da segurança pública e de cada cargo policial e bombeiro da segurança pública. Só para concluir o raciocínio,
Pois não. Nós não estamos fechados em 40%. Nós queremos negociar o índice, a forma de implementação. E agora sim, para finalizar, eu gostaria de dizer que R$25 mil não é o salário generalizado da segurança pública, não é o salário majoritário, não é sequer a média salarial da segurança pública. R$25 mil é o maior subsídio da segurança pública. Isso é minoritário, isso é particular, isso é excepcional. E esse discurso do governador induz a população ao erro de generalizar o particular, de tornar majoritário o que é minoritário e de tornar regra aquilo que é exceção. E um governador, ele precisa se comunicar com o povo de forma que a sua comunicação seja informativa e não uma informação que induza o povo de Sergipe ao erro. Bom, nós ouvimos aí o delegado Adelmo, não é? Adelmo Pelágio, ele que é vice-presidente da ADEPOL e do Sindicato dos Delegados de Sergipe. Ô, Bruno. Sim, Rosalvo. Só aproveitando, acho que o delegado, o doutor Adelmo Pelágio, ele fez um resumo técnico, eu entendi assim, porque o governo é como ele disse, né? Você tem, nós somos comunicadores, se sabe que se você fizer articulações de comunicação, você pode passar para a população, para o telespectador, uma forma de entendimento. É muito bem colocado pelo doutor Adelmo, por isso que o Brasil vive nessa dificuldade, que as pessoas não percebem que, além das redes sociais, os veículos de massa, quando uma pessoa faz um trabalho de comunicação no intuito de desqualificar o outro, aí vale tudo. Isso é preciso que as pessoas fiquem atentas. E aí, para a gente passar aqui para o Adriano Bandeira, pelo que eu percebi, tecnicamente, muito bem explícito pelo doutor Adelmo, meu caro Adriano, o que faltou do governador é que a impressão que eu tive é assim, não, vamos falar ali com o secretário de administração, estou fazendo assim com as mãos, mas ele vai levando para lá. É isso mesmo, Adriano? Microfone fechado, Adriano. Deixa eu... Mais uma vez, agora eu quero desejar boa noite aos colegas, porque eu estou vendo aí diversos colegas policiais militares, policiais civis. Eu quero cumprimentar o meu amigo Coronel Rocha, que disse aqui, cheguei se manifestando. Eu acho que é esse comportamento que a gente espera dos colegas policiais, porque nós que representamos o movimento Polícia Unida, cada um dentro da sua entidade, sabe que esse movimento não é de liderança, esse movimento é de categoria, cada uma representada por uma entidade. Mas eu acho, Rosalvo, que você fez um resumo muito importante. Foi exato. Você disse, olha, o governador colocou na Secretaria de Administração para, no final, é para enrolar. Essa é a nossa percepção. Nós saímos da reunião com um secretário cordial, educado, inteligente, um dos melhores quadros do governo do Estado de Sergipe, é o secretário Jorge Trindade. Porém, ele foi para uma reunião de negociação do adicional de periculosidade sem o poder. O governador não deu o poder a ele de transacionar, de negociar com o movimento Polícia Unida. Infelizmente, foi essa a nossa realidade. É por isso que foi muito bem explicado pelo delegado Adelmo Pelágio, ao qual eu cumprimento e subscrevo, porque tecnicamente ele foi perfeito, apresentou aqui todas as justificativas jurídicas, que inclusive todas elas foi reconhecida pelo governador do estado na reunião que tivemos na casa da senadora Maria do Carmo, onde ele resumiu a parte jurídica como óbices que já foram superados. E a gente fica consternado e com as palavras do governador, porque realmente ele aparece no Twitter, aparece no Instagram, aparece tirando foto, mas quando ele vai se referir a policiais no estado de Sergipe, é sempre num tom de muita agressividade, seja com o próprio movimento, ou seja com a própria imprensa, quando está fazendo o seu papel de informar, vai questionar o governador sobre a pauta dos policiais, e esse colega nosso, foi até Alex Azevedo o nome dele, foi tratado muito mal pelo governador. Infelizmente, é este o comportamento, ele repetiu na FAM, chamando ou tentando chamar as lideranças de mentirosas. E ele se referia naquele momento como se nós
que fazemos parte da liderança, tínhamos informado a sociedade que ele tinha prometido o adicional de periculosidade. E não é verdade, nós nunca dissemos isso. O que a gente disse foi que 1 ano atrás, nós conversamos com todos os atores de governo, todos ficaram sensíveis à pauta, todos entenderam que era uma pauta justa, todos reconheceram que era uma pauta constitucional. O governador, na reunião com a senadora Maria do Carmo, disse que os óbices jurídicos já estavam superados, porém, iria abrir uma mesa de negociação até o dia 31 de julho, já passado, para tratar das questões econômicas e financeiras do projeto do adicional de periculosidade. E, posteriormente, até o final do ano, ou seja, até o mês de dezembro, ele decidiria se sim ou não politicamente do adicional de periculosidade. Aí eu acho que, quanto a isso, ele também não negou. Então, o que ele falou de mentiroso, para mostrar que é um piadista, ou mostrar que é um político grosso, bravo, não coube a gente. Até porque, com esse tipo de comportamento, a gente já é acostumado no dia a dia. A gente só esperava um tratamento como a gente está dando a ele, mais respeitoso, mais cordial, né? Inclusive com um comportamento que seja de acordo com a liturgia do seu cargo. Ele é a maior autoridade do Estado de Sergipe. E sempre foi um governador que dialogou com trabalhadores, com pautas de oposição. Eu escuto isso de Reinaldo Moura, escuto isso de Venâncio, escuto isso de diversos atores políticos antigos do Estado, que o governador era um oposicionista ferrenho na Assembleia Legislativa. Hoje é um governador que não dialoga, que não consegue nem escutar uma pergunta de um radialista e não senta para conversar com um movimento tão importante como esse, que inaugura para o Brasil um movimento de união, que poderá, com certeza absoluta, representar para o resto de uma história da segurança pública como um movimento que trouxe para a segurança pública definitivamente princípios básicos de qualquer governo: integração e colaboração. É isso que a gente espera. Porém, o governador, que inclusive vem recebendo suas reposições inflacionárias, e aí eu já passo para mudar um pouquinho de assunto, porque hoje ele teve aprovado o seu aumento. Desde 2013, diferente dos servidores públicos do Estado de Sergipe, o governador vem recuperando, os governadores vem recuperando o poder de compra do seu salário. Ele saiu de 25 mil em 2013, 25.323,51 centavos, para a data de hoje, que passou para 35.462,22 centavos, ou seja, aumentou em 40%. Ou seja, o governador do Estado retira esse direito do servidor público, dos policiais, mas garante esse direito para ele. Então, a gente entende que é um governador realmente que pega do servidor público o lombo e ele vai com a chibata. É escravizando o servidor público, é fazendo economia no Estado de Sergipe com o sacrifício do servidor. Rosalvo, Bruno, nós representamos aqui também os policiais aposentados. Na Polícia Militar, o nosso Will Guerreiro está aqui, o Coronel Domário também está aqui, a Subtenente Elisângela também estão aqui. Eles representam, junto com a Asmir, os reformados do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Esses nossos colegas, que infelizmente, governador, não recebem esse fake news que o senhor falou, 25 mil reais, apenas uma meia dúzia de coronéis que passaram 30 anos da sua vida servindo a população sergipana, como o Coronel Rocha, que aqui está, e no final da sua carreira é desrespeitado pelo senhor, que não reconhece o trabalho desses delegados e desses coronéis que estão no final da sua carreira. Mas a massa da polícia não recebe isso. Ele deveria ter trazido, por exemplo, o salário dos colegas soldados de polícia, cabo, sargento, os agentes e escrivães substitutos que estão na nossa carreira. Ele deveria ter trazido aqui o salário dos delegados que entraram na carreira. Sabe por que não traz? Porque enquanto Marcelo Dédé colocou essas carreiras para ter o segundo maior salário do país, hoje nós temos um dos piores salários de entrada das polícias brasileiras. Isso é lamentável, ele devia ter trazido, porque, na verdade, os colegas que são a maioria dos policiais sergipanos, eles vão receber um pouco mais de R$1.000. E quanto é que vale a vida? Nós nos sentimos, estamos mesmo, consternados, revoltados com esse tratamento que a gente tem recebido do governador do Estado. E eu tenho um motivo muito especial. Em 2019,
Eu acreditei no governador Belivaldo Chagas, que ele aparentava ter um contato muito bom com a segurança pública, quando o governador era Jackson Barreto. Ele se mostrava uma pessoa atenciosa e com ideias para avançar nas pautas da segurança pública. E nós acreditamos. Inclusive, eu sempre digo isso, se tem coisas na vida que a gente erra, mas a gente não pode negar. A gente precisa ser transparente. E eu pedi à minha categoria, inclusive, que votasse no governador Belivaldo Chagas. Mas naquele momento eu pensei que eu estava votando em um governador que gostava de gente. E, na verdade, o que eu percebo hoje que é um governador que tem outras prioridades. Finança pública, governador, é tempo. E minha avó dizia que tempo é prioridade. A prioridade do senhor hoje, com os caixas abarrotados de dinheiro, é botar parque na orla, é tapar buraco. Tudo isso é importante para o turismo, para a evolução do Estado. Mas o problema é que eu imaginei que o senhor gostava de gente. E os servidores públicos que o senhor está massacrando, o aposentado com 14%. Aposentado, Bruno, que infelizmente paga imposto de renda, e é um imposto de renda que não vai para o governo federal, fica aqui no Estado. Ou seja, o cara paga 30 de imposto de renda, paga mais 14. Aí o governador, obviamente, está diminuindo, tratando com austeridade, inclusive, o déficit previdenciário, à custa do servidor público. Inclusive, eu preciso destacar uma coisa. Nós ficamos analisando com nossos técnicos as receitas corrente líquida do Estado. O Estado, no último relatório fiscal, ele aumentou em 1 bilhão a sua receita. 1 bilhão. Aí a gente foi fazer uma avaliação. E onde é que esse governo está gastando tanto dinheiro? É na saúde. Na saúde ele gastou, a mais do que o mínimo constitucional, 2,74%. Ou seja, a prioridade que o governador teve para a saúde nesse momento de pandemia representou apenas 2,74%. Aí, bom, se não foi na saúde, foi na educação. Vamos olhar as despesas da educação. O governador gastou menos que o mínimo constitucional. Aí eu fico me perguntando, na segurança pública ele não tem dinheiro. E para onde está indo esse dinheiro? O problema é que nós somos sindicalistas, que não queremos apenas estar apontando os erros do governador e nem acusando o governador de malversação com o dinheiro público. A gente quer construir solução. Um dos pilares da democracia do Estado é a segurança pública. A gente quer saber se o governador tem disposição para dialogar sobre políticas públicas de segurança pública que envolvam o servidor público, que envolvam o trabalhador. O adicional de periculosidade, como o salário em dias, como o pagamento de férias, é uma obrigação constitucional. O governador precisa ter austeridade, responsabilidade, probidade para garantir ao servidor público esses pagamentos. Inclusive, ele joga para a sociedade. E eu pedia, governador, serenidade na fala. Fica parecendo que o governador não sabe o que está falando. Ele está mal orientado. Porque a partir do momento que ele diz que se der o adicional de periculosidade às forças policiais, ele vai deixar de convocar novos policiais, fica parecendo que ele tem que andar na ilegalidade. Ele tem que descumprir a Constituição para dar segurança. Porque o que a gente está falando é de um direito constitucional previsto na Constituição Federal e Estadual. Ele tem que cumprir. A reposição inflacionária, que já tem 10 anos que o governador não cumpre, para ele não, para ele cumpre. Estou dizendo, para os servidores públicos, também é um direito constitucional. Ou seja, o governador está dizendo à sociedade que ele precisa descumprir a Constituição Federal para garantir a nomeação de policiais. Isso é uma covardia. Ele repetiu isso no momento que a gente tratou da vacinação, que ele queria colocar os presos na frente dos policiais. A gente pediu priorização porque a gente não queria privilégio. O que a gente queria era continuar trabalhando. Nós nunca fizemos uma campanha no momento de pandemia para parar trabalho, não. Até hoje, nós, enquanto lideranças, tentamos sustentar a categoria para que a gente vá até o último momento da negociação, antes de chegar no movimento paredista e no movimento grevista, para que não afete a sociedade. Mas lá no momento da vacinação, o governador disse que nós queríamos tirar a vacina dos velhinhos. Enquanto Adriano, outros governadores... Você falou agora em movimento paredista, desculpe aí interromper, mas esses últimos fatos, né, essa entrevista do governador, que inclusive gerou muita polêmica, muita gente revoltada nas redes sociais, a gente pôde acompanhar,
diante de toda essa conjuntura que vem acontecendo nessas últimas semanas, há uma possibilidade de se confirmar esse movimento paredista? Infelizmente, mais real do que nunca. Nunca foi uma vontade das lideranças que fazem parte do movimento Polícia Unida. Não é e nunca foi essa vontade. Acontece que as lideranças não se governam. Quem governa as lideranças é a própria categoria. Uma decisão como essa precisa ser tomada de uma forma muito equilibrada, tem que ser tomada de uma assembleia onde todos nós, a gente leve especificamente a verdade da negociação com o governo do Estado e a categoria, em um clima de tranquilidade, decida por um momento como esse. Eu sei que está chegando, dá para sentir. A revolta está grande, o desrespeito com as lideranças está grande, as desculpas estão cada vez mais acumuladas, as desculpas, as mentiras, como você quiser falar. Porque lá atrás, o governo do Estado, quando negou a pauta dos policiais civis, ele disse que não queria que o Estado de Sergipe fosse laboratório. No final do ano, ele não atendeu nem os delegados de polícia, nem a base da Polícia Civil, dizendo que a gente estava em conflito. Começou o ano, ele botou a desculpa na pandemia. Ato contínuo, ele botou a desculpa em um óbice jurídico inexistente, explicado pelo delegado Adelmo. Posteriormente isso, ele botou na lei Monsueto. Agora, ele está botando na culpa na contratação de novos policiais. Peraí, a sociedade sergipana não aguenta isso. Nós temos uma lei de 1999 que prevê um quantitativo dos policiais civis, que hoje, em Sergipe, é menor. Nós temos um efetivo menor do que há 21 anos atrás. Governador, que política pública de segurança é essa? É por isso que o senhor disse que tem gente, tem policial, que embora trabalhe, está recebendo horas extras todos os meses. O senhor deveria apontar o que é o que o senhor está fazendo com a segurança pública. Primeiro, que todos os policiais estão trabalhando de hora extraordinária, independente da simbologia do seu cargo, está trabalhando com quase 50% a menos do que a hora extraordinária normal de qualquer trabalhador. Como é que se calcula a hora normal do trabalhador? Você pega, divide, você tem que identificar qual é o valor da hora normal e adiciona 50%. No estado de Sergipe não tem isso, não. O governador paga através de uma indenização, né, e com um valor bem menor do que a hora extraordinária. Por exemplo, se eu fosse tirar um serviço extraordinário, eu teria que tirar, não é 2 horas não, eu tenho que tirar de 12 horas para receber um valor mais de 50% menor do que minha hora extraordinária. E nossos colegas estão ou fazendo bico hoje para fazer a complementação do seu salário, ou escravizados pela hora extraordinária. É assim que o governador, obviamente, com a aquiescência do secretário de Segurança Pública, do delegado-geral, do comandante-geral da Polícia Militar, está administrando a segurança pública do Estado de Sergipe. É isso que nós vamos cada vez mais mostrar. Essa é a etapa que nós estamos. Há um sentimento de muita revolta, indignação, mas nós, líderes do movimento Polícia Unida, precisamos apontar, sim, com força os erros da segurança pública e do governo do Estado, mas precisamos ter o equilíbrio que sempre tivemos, até porque os destinatários do nosso serviço é o povo sergipano. Se o governador não respeita a vida dos policiais e não respeita a segurança pública, eu entendo que ele também não respeita o seu povo, mas nós iremos fazer a nossa parte. Adriano, você falou aí sobre a questão do conflito que o governador tentou estabelecer ali entre os recém-aprovados no último certame, no último concurso para a categoria, e os que já estão na ativa, né, que estão na polícia. E recentemente o governo do estado fez uma publicação de um novo edital para um novo certame de ingresso na Polícia Civil, inclusive para escrivão e agente policial. A prova será agora, no início do próximo mês. Não seria uma certa contradição quando ele traz essa realidade da questão da dificuldade financeira e que geraria essa dificuldade financeira, abrir um certame, ter um custo com o certame e, ao mesmo tempo, chamar uma quantidade de novos policiais? Não seria uma contradição dele nesse sentido? Na verdade, Bruno, não há dificuldade financeira. Inclusive, o movimento Polícia Unida já desafiou o governador, já que se ele não quiser conversar diretamente com os líderes, chame seus técnicos, vamos para a Assembleia Legislativa,
para que a gente lá possa discutir as finanças do Estado com as testemunhas do povo. Não há dificuldade no governo do Estado. O governo saiu do limite prudencial. Ele vem realmente tratando com austeridade e massacrando o servidor público. A contratação de policiais é algo urgente, é algo necessário. E nós não estamos querendo o adicional de periculosidade para contrapor a nomeação desses colegas. Nós temos colegas que estão, vou repetir, escravizados. Estão trabalhando em forma extraordinária, como prioridade, e não uma forma ordinária. Não só para compensar os seus salários. É porque há uma necessidade real na segurança pública. Basta você avaliar quantas delegacias plantonistas existiam no período eleitoral e quantas tem hoje. Apenas uma central de flagrantes. Isso é lamentável, uma enganação da segurança pública com o povo sergipano. E veja, eu disse aqui, trouxe um dado real. Nós temos uma legislação de 1999, ou seja, há 21 anos atrás. Nós tínhamos uma previsão de um quantitativo de policiais para trabalhar no estado de Sergipe. Hoje, nós temos um quantitativo menor atuando na atividade policial. Nós temos hoje quase 300 vagas em aberto. E o governador vai fazer um concurso para 60 colegas, 50 agentes de polícia e 10 escrivães. Qual é a prioridade com a segurança pública? Ele quer enganar a quem? Não tem condição. Vai ser colegas que vai entrar numa atividade perigosa e vai perceber que se ele fosse um eletricista, que ele trabalhasse em qualquer atividade que representasse perigo, ele teria adicionado ao seu subsídio o adicional de periculosidade. O governador reconhece esse erro, mas tenta colocar para a sociedade no jogo de palavras, inclusive esses colegas que estão para entrar na polícia, na expectativa, jovens, que vêm para oxigenar a polícia, contra aqueles que já têm uma história, aqueles que já colocaram sua vida em risco e continuam trabalhando para defender a sociedade. Nós lamentamos esse tipo de atitude e pedimos ao governador que realmente não brinque com o movimento Polícia Unida, realmente trate com respeito o secretário Geórgio Trindade, porque o governador, segundo o deputado Gilmar Carvalho, disse ao deputado Gilmar Carvalho, que o governador disse a ele que ele não ia dar o adicional de periculosidade. Ponto. Nós gostaríamos de escutar isso do governador. Queria que ele entrasse aqui no Horas News e dissesse isso, porque esse custo político ele tem que absorver. Mas ao passo que ele diz isso ao deputado Gilmar Carvalho, ele manda que o secretário Geórgio Trindade abra uma mesa de negociação para tratar do adicional de periculosidade. Perceba a contradição, perceba a má vontade, perceba o desrespeito que está tendo com a segurança pública. Eu confesso a vocês, não sei se o delegado Adelmo concorda comigo, mas eu tenho 16 anos de polícia civil. Desses 16 anos, eu atuei quase todos ali na cúpula da polícia, seja em cargo diretivo, cargos operacionais, e eu nunca vi tamanho desrespeito com a segurança pública. O secretário João Eloy, eu acredito que já está preparando as suas botas para ir para casa, porque eu nunca vi um desrespeito enorme com os policiais sergipanos. Eu lamento muito isso, acho que isso vai ter um fim, espero que esse fim, quem absorva, não seja a sociedade sergipana, que o governador entenda que nós somos pessoas de bem, como ele também, que estamos aqui em busca de um diálogo para a construção de uma solução, e não um problema. O problema já existe, governador. Olha, perceba que a gente voltou para o cenário nacional a representar como o terceiro estado mais violento do país. Um dia desses nós estávamos comemorando e fomos surpreendidos com a notícia no site G1 que voltamos a ter o terceiro estado mais violento do país. É por falta de quê? De coisas básicas, de política pública, de segurança pública, de valorização do profissional, do trabalhador que sai de casa para defender as pessoas. Não há, no estado de Sergipe, política pública de segurança pública. O que há é muito enfeite, muito verniz, uma rede social atuante, mostrando cada dia mais que a segurança pública é feita apenas de GTA, de helicóptero e de operações midiáticas que, infelizmente,
não representam uma realidade de proteção ao cidadão sergipano. Eu lamento muito a gente ter chegado em Sergipe a esse momento. Adriano, eu, pela minha experiência já no jornalismo há muito tempo, eu realmente, há vários anos que eu espero que um governo de um estado dê condições técnicas, financeiras, psicológicas, de instalações, para que a polícia em Sergipe, tanto a militar como a civil, essas polícias possam agir e dar melhores resultados. Eu, sinceramente, eu não perco a confiança e a esperança, mas vejo que esse discurso está se tornando cansativo e vazio. O sujeito fala, não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro, aí você vem aqui, acompanhando os nossos telespectadores, aumentou hoje o salário do governador. Para mim, eu posso aumentar. Eu já tenho uma aposentadoria boa, gostosa, agora dos outros, não. E adicional de periculosidade, como disse o delegado, é um adicional de periculosidade, não é gratificação, não. Aí eu pergunto ao doutor Adelmo Pelágio, doutor Adelmo, o governo ele vai para a mídia e quando senta com vocês não tem proposta, é isso que o senhor falou? Exatamente. Eu até gostaria de comentar um pouco mais esse detalhe linguístico. Ele chama o adicional de periculosidade de gratificação, porque ele sabe que essa palavra é uma palavra que tem um cunho pejorativo diante da sociedade. É como se fosse uma verba superficial, uma verba fútil, como se fosse uma verba marginal no tocante à proximidade das necessidades principais. Não se trata de gratificação. Gratificação era um termo utilizado para as remunerações satélites dos vencimentos, quando tínhamos a nossa matriz remuneratória calcada em vencimentos. Isso não cabe mais. Agora, o que nós podemos ter conciliado ao subsídio é um adicional. E mesmo no tempo que ganhávamos vencimentos, o termo gratificação, ele era inadequado. As coisas são o que são, e não os nomes que se lhes dão. Nunca foi gratificação, sempre foi um adicional, sempre foi uma verba remuneratória de envergadura constitucional. E foi tratada como um penduricalho quando ocorreu a reestruturação remuneratória que converteu a nossa matriz remuneratória de vencimentos para subsídios. O adicional de periculosidade, equivocadamente chamado de gratificação de periculosidade outrora, foi tratado como uma mera gratificação, foi tratado como um penduricalho, algo que precisava ser suprimido e dar lugar ao subsídio. Houve esse equívoco técnico. Não era gratificação, não era penduricalho, era direito constitucional, direito social fundamental, irrenunciável, indisponível, inalienável, inafastável do trabalhador policial. E nós queremos resgatar esse direito. Quando ocorreu a reunião na Secretaria de Administração, não houve proposta, não houve contraproposta. Nós temos uma proposta, mas essa proposta ela não é uma proposta rígida, cristalizada, fossilizada na intransigência. Ela é uma proposta que deve inaugurar um processo de negociação no fluxo democrático das práticas públicas. E nós estamos absolutamente compreensivos, sensíveis, sensatos, com espírito democrático, absolutamente abertos para negociarmos o índice do adicional de periculosidade. Se não pode ser 40%, quanto pode ser? É preciso que o Estado diga. Estamos absolutamente flexíveis quanto ao momento em que se iniciará a implementação. E se a implementação não puder ocorrer de uma única vez, em quantas parcelas é possível dividir o processo de composição desse índice de porcentagem a ser aplicado ao subsídio? Queremos uma discussão franca, queremos uma discussão debruçada sobre dados econômicos, financeiros e orçamentários.
estamos absolutamente abertos, flexíveis à negociação. E todas as vezes que o nosso governador vai aos meios de comunicação de massa tratar desse assunto, ele sempre se comunica indicando que somos inflexíveis, porque ele sempre se refere a 10 mil reais de gratificação para quem ganha 25 mil. Além de ser uma informação que não condiz com a realidade majoritária, que não condiz com a média, que não condiz com a normalidade remuneratória da segurança pública, estamos tratando de um valor de subsídio absolutamente, extremamente minoritário no campo da segurança pública. Ele traz a resultante do cálculo sobre 40%, como se fosse algo engessado, cristalizado, fossilizado. Não se trata disso. Nós estamos flexíveis, não há necessidade de nós cristalizarmos em 40%. Podemos negociar. Estamos absolutamente abertos a isso, mas todas as vezes que ele se pronuncia com esse cálculo de 25 mil gerando 10 mil, ele causa a impressão de que somos rígidos, de que somos inflexíveis, como causa a impressão de que essa é a normalidade remuneratória na segurança pública. Um governador de estado, repito, precisa se apresentar nos meios de comunicação de massa com um discurso argumentativo, com um discurso dissertativo, com teses, com argumentações, tratando os assuntos tão delicados como esse, que se refere a um direito constitucional, à composição remuneratória dos trabalhadores policiais em termos constitucionais, com a serenidade devida. Nós esperamos, sim, a possibilidade de inaugurarmos uma negociação sobre esse assunto, para que possamos conversar de maneira elegante, de maneira técnica, de maneira realista e de maneira compreensiva. E o governador precisa entender que gestão pública é justamente isso, é distribuir o quanto se tem através dos investimentos necessários. É preciso, sim, realizar um planejamento econômico, financeiro e orçamentário para que se possa ir compondo os recursos humanos das instituições, compondo a constitucionalização das remunerações dos servidores. É preciso ter um olhar distributivo, um olhar de planejamento, um olhar de investimento, de forma a que todos os direitos constitucionais sejam ponderados e de forma equilibrada contemplados. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. E esperamos também serenidade. Pelo amor de Deus, nós nunca dissemos que o governador prometeu adicional de periculosidade. A única coisa que dissemos sobre promessa é que ele havia prometido inaugurar um diálogo na Secretaria de Administração sobre adicional de periculosidade, e ele cumpriu. Houve esse diálogo, houve sim uma reunião com o secretário de Administração. Foi o único momento em que usamos o verbo promessa em relação a ele, e ele sequer expressar qual era o objeto direto do verbo prometer, qual era o complemento da palavra promessa. Ele simplesmente começa a dizer que quem disse isso é mentiroso, que falou para enganar os colegas. Isso é muito grave, isso é muito ofensivo. Nós somos pessoas sérias, nós somos pessoas respeitáveis e nós exigimos respeito. Aí colocaram realmente vocês contra uma categoria toda. Dizer que vocês estão mentindo, pô. Realmente, se isso aconteceu, foi lamentável, meu caro Bruno. Adriano e doutor Adelmo, olha, Adelmo, que coisa. A gente sente muito que o tempo rapidamente se esgotando, mas eu queria que o Adriano deixasse suas considerações finais, depois a gente passa o doutor Adelmo também com as suas considerações finais. E dizer que o nosso canal Hora News TV, que faz jornalismo com esse propósito de deixar as pessoas bem informadas, sem sofismas, sem brincar, sem ofender ninguém, mas mostrar
que a importância de uma categoria tomar conhecimento do que realmente vocês estão reivindicando e para a própria categoria, e que as pessoas não utilizem os veículos para o chamado me engana que eu gosto. Pois não, meu caro Adriano? Rosalvo, Bruno, mais uma vez, e Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer em especial a todos os policiais sergipanos que estão nos acompanhando aqui. Eu vi que tem uma grande quantidade, isso é importante, a participação de cada um de nós. Nossa pauta é o adicional de periculosidade. Nós vamos também nos juntar aos demais servidores que amargam há quase uma década sem as reposições inflacionárias. Nós não vamos permitir que Sergipe continue mora também nesta pauta. Quero dizer ao governador do estado, lembrar a ele a frase do presidente americano, John Kennedy, diz que governar é eleger prioridades. O que fica para a gente, governador, com a sua fala, é que as suas prioridades são com as coisas, não com as pessoas. E é importante eu lembrar a família dos policiais e a todos os sergipanos que cada um sergipano assassinado, para cada policial morto em razão da pandemia ou por conta da violência no estado de Sergipe, para o governador, é apenas mais uma vida que segue. Mas para nós não. Nós vamos aqui colocar o nosso suor, em algum momento, se precisar sangue, à disposição dos direitos dos trabalhadores policiais, conquistado desde a época da redemocratização do Estado brasileiro. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem. Agora, doutor Delano, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e desse importante debate aqui no Hora News TV. Minhas considerações finais se dirigem ao povo de Sergipe. Muito obrigado a cada cidadão sergipano, a cada cidadã sergipana, pelo apoio, pela solidariedade, pela empatia, pela sensibilidade que tem sido destinada a nós, integrantes do Movimento Polícia Unida. As pessoas nos param e dizem: vocês estão lutando por adicional de periculosidade? Eu sempre imaginei que vocês ganhassem. Como não ganham? As pessoas, pela sua própria experiência prática de vida, sabem que é um direito de todo trabalhador que corre perigo receber um constitucional e justo direito ao adicional de periculosidade e sempre se estarrecem quando tomam conhecimento que na nossa composição remuneratória está ausente esse necessário direito constitucional. E por isso recebemos a solidariedade do povo. O povo está conosco. E nós temos muita gratidão ao povo de Sergipe por sua sensibilidade. Muito obrigado ao povo por tanto nos apoiar. Bruno Balbino, para a gente encerrar o Boa Noite Brasil de hoje, os agradecimentos muito importantes àqueles que também assistiram, participaram. Quem não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, porque esse é o padrão de jornalismo que a gente pretende aqui. Já estamos há mais de um ano, começamos logo no início da pandemia. Uma ideia brilhante do nosso companheiro Paulo Souza, começou comigo, depois chegou o Bruno, jornalista do Sertão, lá de Glória, e aí a gente começou o Hora News TV, que hoje está servindo como um canal para todas as instituições, para todos os setores trabalhistas, comerciais, políticos, para que venham para o debate. Aqui não se faz jornalismo com o objetivo de prejudicar alguém. O jornalismo tem que ser o debate. O jornalista ele apenas pergunta, né? Ele emite opinião, mas isenta. Mas o papel nosso é entrevistar, foi o que fizemos agora. Meu caro Bruno, até amanhã, né? Sr. Rosalvo, agradeço aos dois entrevistados, ao doutor Adelmo, ao Adriano Bandeira. Peraí, Bruno, você me chamou de quê? Seu Rosalvo? Aí não, pô. Aí tenha paciência. Você e Paulo Souza passam o tempo todo aqui querendo me chamar de decano. Bom, os telespectadores estão aqui acostumados comigo. Eu vou tirar essa barba velha aí amanhã, porque senão vocês vão me chamar de vovozinho, viu? Eu quero dizer que o espaço aqui do Hora News sempre estará aberto a todas essas instituições
e também ao movimento Polícia Unida, né? Jornalismo com responsabilidade, com espaço a todos, não é? Inclusive, a gente convida aqui até o próprio governador, como foi citado diversas vezes aqui na entrevista, está aberto o canal também, caso ele queira falar. Agora, aqui não tem sofismas, aqui não tem estratégia para caminhar uma entrevista do jeito que a pessoa quer. Não, aqui tem que enfrentar a bancada e aceitar as perguntas. Não tem assessor que senta e dita as perguntas que vai para o entrevistador. Não. Se quiser vir, é sabendo que aqui as perguntas são livres e cada jornalista aqui, porque aqui a gente faz jornalismo sério, jornalismo com responsabilidade. Por isso que a gente conclama vocês que estão nos assistindo, inclusive agradecer a audiência hoje, pipocou, né? Até parabenizo vocês, vocês do movimento Polícia Unida, todos os policiais militares, civis e os bombeiros militares de Sergipe, porque vieram em massa acompanhar essa entrevista e a nossa audiência pipocou. Meu muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam de deixar, como eu já falei lá no início, sua marca registrada. Se inscreva no canal e também analise, se você não pode agora, mas lá na frente, quem sabe, né? Analise se você pode contribuir com o crescimento desse canal. Seja um sócio um sócio assinante desse canal, seja um membro e venha contribuir para o crescimento do Hora News. Mais uma vez, meu muito obrigado ao doutor Adelmo Pelágio e ao Adriano Bandeira. E mais uma vez dizer que estamos de portas abertas aqui para que a gente possa voltar a debater esses e outros temas que possam vir surgir no decorrer aí desses anos. Eu fecho cumprimentando, além do doutor Adelmo Pelágio e Adriano Bandeira, claro, todos os militares que fazem parte desse movimento. Que tem outros militares que estão também, e policiais civis, delegados, estão juntos, né? É por isso que chama Polícia Unida. Há muito tempo que a gente não ouve mesmo isso aqui. Então, um abraço para vocês, obrigado pela audiência, e até amanhã na nossa análise política da semana. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos, e amanhã a gente tem um encontro marcado por esse mesmo horário, nesse mesmo horário e por esse mesmo canal. Boa noite. Salve a todos.